Sexta-feira, dia 15 de julho, seja muito bem-vindo ao Evangelho de hoje. Eu sou o Padre Gustavo e quero agradecer a sua companhia. Obrigado por rezar comigo, por partilhar a Palavra de Deus conosco. O Evangelho dessa sexta-feira encontra-se em Mateus 12, versículos do 1 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, é importante que a gente entenda a ruptura que Jesus está fazendo. Como nós vimos no curso bíblico, o Evangelho de Mateus é um evangelho que foi escrito para cristãos que tinham se convertido do judaísmo, para pessoas que vêm de uma cultura judaica. Então, Mateus, no seu evangelho, enfatiza alguns pontos para que aquele povo que vinha carregado de uma mentalidade, de uma religião judaica, possa acolher esse Jesus. Jesus que se apresenta maior do que a lei. E a lei era a coisa mais importante para o judeu. Jesus que se apresenta maior do que o templo que era o lugar mais sagrado para os judeus. Jesus que se apresenta como maior do que o sábado, que era a lei suprema. No sábado não se podia fazer nada. Ou seja, Jesus está querendo mostrar que ele é maior do que todas as coisas. E a defesa da vida, a promoção do ser humano é maior do que qualquer preceito, do que qualquer lei, do que qualquer religião. E é isso que nós devemos aplicar desse evangelho que talvez tenha mais sentido lá diante dos judeus, mas que pode ser aproveitado por todos nós. Porque, infelizmente, na nossa vida religiosa, às vezes a gente vai criando tantas regrinhas, tantas leis, tantos preceitos e nos esquecemos de Jesus. Papa Francisco ultimamente escreveu uma carta sobre a liturgia e a gente tem assistido tantas briguinhas por causa de liturgia, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e às vezes parece que essas leis são mais importantes do que Jesus. O Evangelho mostra que não, Jesus é o mais importante do que qualquer lei. Quando nos unimos a Jesus e quando entendemos que a vida está acima de qualquer preceito, isto basta. Me recordo de Santo Agostinho que ensinava: ama e faze aquilo que queres, porque no amor não existe erro, no amor não existe desobediência, no amor não existe pecado. Que nós possamos, mais do que ser juízes da vida do outro, porque faz, porque não faz, porque vive, porque não vive, porque segue, porque não segue, porque é assim ou é assado, mais do que ser juízes do comportamento dos outros, que nós possamos nos unir a esse Jesus e buscar a salvação. Jesus queria que todos se salvassem.
que todos conhecessem essa novidade, que todos se unissem a Ele, mais do que a lei, se unir a Jesus, mais do que ao templo, se unir a Jesus. Então que, olhando para a nossa fé, e se a gente perceber que tem alguma coisa ainda que está acima de Jesus, que talvez nós estemos dando mais ouvido do que a Jesus, que nós possamos romper com tudo isso e nos ligar unicamente a Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, tenha um abençoado final de semana e fique com Deus.